Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Catarina Dalla Piccola, né? Queria agradecer, Valquíria, pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês que estão pensando na Conferência Estadual LGBT. É, eu participei da Conferência Municipal de Belo Horizonte, né? Infelizmente não pude ficar até o final, mas participei, inclusive, do debate sobre as reservas de vagas. Para caso, né, seja necessário, eu sou uma pessoa socialmente lida como branca, de pele clara, cabelo castanho escuro, cacheado, tá molhado, óculos entre verde e azul, batom vermelho, tô com uma blusa preta e um casaco vermelho. Sou uma mulher de 42 anos, uma mulher cis, bissexual de 42 anos e professora da Universidade do Estado, onde tenho contribuído, né, com as comissões de heteroidentificação, sou professora de Cidadania e Direitos Humanos, e aí eu vou complementar um pouco a fala da Kelly sobre a experiência da heteroidentificação e trazer algumas questões que talvez ajudem vocês a pensar a conferência estadual, né, e a aplicação das cotas e da reserva de vagas. Nós percebemos que houve por exemplo, em Belo Horizonte, algumas confusões sobre o porquê da política afirmativa, o porquê da reserva de vagas, o porquê da comissão de heteroidentificação. Acho que o histórico que Kelly traz é muito importante. Eu vou aproveitar. Eu não sei se vocês viram, eu mostrei aqui o livro da Nilma que Kelly indicou, né, que é o Movimento Negro Educador, que é um livro que nos ajuda a entender um pouco dessa história que Kelly contou. E eu vou falar um pouco sobre branquitude, e aí eu uso esse livro entre o encardido, o branco e o branquíssimo, que ajuda a entender algumas questões do que a gente chama de racismo estrutural a partir da branquitude. Porque, assim, em alguns momentos, quando a gente diz, olha, existe uma coisa chamada racismo estrutural, e a gente nomeia racismo, para muitas pessoas isso é muito abstrato. E aí, essa é uma obra que vai explicar como, por exemplo, o racismo estrutural, ele faz com que a nossa sociedade pressuponha uma superioridade moral e intelectual de pessoas brancas. Então, quando Kelly dá o exemplo de duas pessoas concorrendo a uma vaga num shopping, por que a pessoa branca tem maior possibilidade de receber, né, o emprego? É por causa de uma pressuposição de superioridade moral e intelectual, né? A despeito de terem a mesma capacitação, a mesma experiência. O título do segundo é Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. Branquitude, Hierarquia e Poder na cidade de São Paulo. É um estudo de caso, mas ele nos ajuda nessa reflexão. É da editora Veneta, mas tem outras obras também, a professora Kelly colocou nas referências dela, depois a gente pode compartilhar. Eu queria começar, e eu vou dar uma volta aqui para chegar na questão das comissões. Primeiro, dizer que, teoricamente, e por posição política mesmo, né, eu sou uma mulher bissexual, cis, que está aí no movimento há muitos anos, tanto no movimento feminista quanto no movimento LGBT. É, eu não uso o conceito de minoria, porque essa é uma importação estadunidense que é usada nos Estados Unidos para respaldar uma ideia de democracia da maioria, né, que não é uma democracia efetivamente, porque exclui grupos numericamente minoritários. Esse é um conceito que também não se aplica ao Brasil ao falar da população negra, porque nos Estados Unidos, e em grande parte dos estados, a população negra é uma minoria quantitativa, embora a população branca não seja a maioria. É, mas no Brasil isso não se aplica. Na maioria dos espaços brasileiros, a população negra é uma maioria quantitativa também. E ainda assim a nossa democracia não reflete esse percentual. Então o conceito de minoria ele é um problema quando usado no Brasil, porque ele não reflete a estrutura da nossa democracia. E aí
a gente continua investindo no conceito de identidade, né? E o que é identidade? Quando a gente fala da identidade bissexual, da identidade lésbica, da identidade negra, as identidades elas não são descrições de vivências pessoais. Quando eu digo que eu sou uma mulher bissexual, eu não estou falando especificamente sobre as minhas vivências de sexualidade, mas sobre como as minhas vivências de sexualidade se aproximam de um coletivo identitário. E por que é importante a gente dizer isso? Porque as identidades, enquanto fatos sociais, são usadas para demandar políticas públicas. Por isso que a gente usa a identidade negra, pretos e pardos, para pensar ações afirmativas, que é para garantir que parte da população que se aproxima de dada identidade tenha acesso às políticas públicas e aos espaços de decisão das políticas públicas, né? Então, a reserva de vagas na universidade, ela garante que pessoas de grupos que majoritariamente serão excluídos e majoritariamente terão mais dificuldade de acessar a universidade, cheguem nela. Também em espaços como a Conferência Estadual, né, para pessoas LGBTQIA+, que nesses espaços as pessoas que geralmente não teriam um lugar de fala ou um lugar de decisão também cheguem. Por isso, tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que alguém abriu o microfone. Sim, estou ouvindo tranquilo. Tem. O seu está fechado, Catarina. Alguém fechou o meu no meio do caminho aí. Obrigada, Kelly. Vamos lá. Bom, então, as políticas afirmativas e o que a gente chama de cotas, né, elas garantem, então, o acesso a políticas públicas, mas o acesso também a esses lugares. Nas comissões de heteroidentificação dentro da universidade, o que eu posso dizer da experiência da minha unidade, que ele pode me dizer se isso se reflete na maioria, né? Mas eu acredito que sim. Por exemplo, na graduação, a maior parte das pessoas negras não entra pelas políticas afirmativas. A maior parte dos estudantes negros, pretos e pardos entram na ampla concorrência. As nossas comissões de heteroidentificação na graduação têm uma demanda muito menor do que na pós-graduação em relação ao número de candidatos, né? E na pós-graduação nós temos muito mais frequente que pessoas não negras se autodeclarem negras do que na graduação. Por que eu estou trazendo esse dado? Porque geralmente há um mito compartilhado de que as pessoas se autodeclaram pardas ou negras, né, negro, pardo, por falta de informação. Isso não é algo que se reflete nos dados do fato das comissões, de como as comissões acontecem. Uma coisa que é preciso entender, e que a Kelly traz isso, né? Por que às vezes acontece de você ter 3 votos dizendo que a pessoa é negra, parda, 2 votos dizendo que ela não é? Porque o conceito de pardo, historicamente, ele foi naturalizado no Brasil, né? Ele surge no Brasil para negar a negritude. Ele era usado muitas vezes por pessoas negras que não queriam se dizer negras porque existia um marco ou um peso social de exclusão de colocar as pessoas negras em locais intelectual e moral inferior, né? Como os autores do campo do racismo estrutural vão dizer. Então, durante muito tempo, falando de forma mais acessível, pessoas negras não se diziam negras. Se diziam moreninha, né? Eu sou parda, ela tem a pele mais um pouco bronzeada.
que eram formas de não dizer que a pessoa era negra, porque dizer que ela era negra era tratado como se fosse um problema, como se fosse inferior, como se fosse um defeito, né? Aí a gente tem o livro Defeito de Cor, que apesar de ser um livro de literatura, de ficção, é um livro que nos ajuda a entender como que essa ideia da negritude como um defeito do sujeito foi construída no Brasil. E aí o IBGE passa a tratar o pardo como parte da população negra, preto e pardo como parte da população negra, para que a gente possa ter política pública que atenda a toda essa população que efetivamente é negra, mas que historicamente não se declarava negra por causa do preconceito, do racismo estrutural, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar, assim, pensando praticamente, eu gostaria que vocês me vissem. Eu não sei se todo mundo está me vendo aqui na câmera, eu gostaria que vocês olhassem para mim nesse momento, quem está aí nas telas de vocês. É quase impossível, e estou usando quase aqui, porque pode ser que alguém esteja com uma tela muito escura, que vocês olhem para mim e digam que eu não sou uma pessoa branca. Né? Assim, socialmente, não importa onde eu esteja, eu vou ser lida como uma pessoa branca. Agora, eu cresci no norte do Espírito Santo, tem uma região ali que é de colonização alemã. Naquele lugar específico, se você não tem o cabelo loiro, liso, daquele que você não consegue nem prender direito, porque qualquer coisa que você prenda, ele vai escorrer, a xuxinha vai cair. O olho azul e a pele tão branca quanto a minha, ou mais branca do que a minha, você não é branco. Naquela região ali, de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Domingos Martins, que é onde a gente tem as colônias, ali especificamente eu não vou ser lida como branca. Isso não significa... E por que eu estou compartilhando isso? E minha mãe, em todos os lugares, vai ser lida como negra. Eu ter uma mãe que é lida como negra e um irmão que é lido como negro não faz com que eu sofra racismo. Mesmo em Santa Maria de Jetibá, que eu não vou ser lida como pessoa branca, branca pura, né, como se diz ali na região, eu não sofro racismo. Ninguém vai me seguir no supermercado achando que eu vou roubar alguma coisa, colocar alguma coisa na minha bolsa, né? Quando eu me candidato, não se pressupõe redução da minha capacidade intelectual ou moral pela minha cor de pele. Por isso, pensando política pública, eu não sou parda, porque ser pardo não é ser branco sujo, branco de cabelo crespo, não é ser branco com a mãe negra. Ser pardo, pensando política pública, é ser negro de pele clara. E eu acho que isso precisa ficar bem claro. Eu vou precisar pedir 1 minuto para vocês, porque eu tenho alguém batendo aqui na porta, eu preciso avisar a pessoa que eu estou na transmissão. Eu peço desculpa, só um instante. Só complementando o que a Catarina nos traz, eu sempre, quando as pessoas nas comissões vão dizer, né, da dificuldade de compreender entre o pardo, o negro, eu falo com elas que o que é muito comum, né, e a Catarina traz aí, essa pessoa é passível de ser seguida no supermercado pelo vigilante, essa pessoa é passível de sofrer uma dura da polícia, que a polícia sabe muito bem quem é negro e quem não é negro nesse país. E aí são referências que a gente apresenta para que as comissões, né, explicitem, né, a análise de forma mais explícita. Pode continuar, Catarina. Não, eu acho que foi ótima a sua contribuição, porque é isso. A Ellen, esqueci o sobrenome dela, que é professora da Unifesp, ela diz assim: você quer saber quem é preto no país? Pergunta para a polícia. A forma que um policial me aborda na rua é muito diferente da forma que ele aborda o meu irmão,
que é uma pessoa de pele escura. Nós somos filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Nós frequentamos as mesmas escolas, nós frequentamos os mesmos ambientes, nós tivemos acesso à mesma educação, mas isso não impede que ele tenha sofrido violência da polícia durante a infância e eu não. Porque ele estava correndo de short na rua sem camisa e aí já acharam que era um menino que ia roubar alguém, né? Então, quando a gente fala de racismo estrutural, é disso que a gente está falando. E é isso que precisa ser entendido, que é o que as comissões de heteroidentificação vão observar. Não adianta eu chegar em uma comissão de heteroidentificação e dizer, olha, a minha avó materna era botocuda, nasceu dentro da tribo lá em Linhares. A minha mãe é filha dessa mulher e é lida como negra socialmente, porque eu, Catarina, não vou sofrer racismo. Então, quando a gente fala de reparação histórica, não é sobre se a minha mãe ou se a minha avó sofreram racismo, é sobre se eu, hoje, vivo as consequências do racismo estrutural na nossa sociedade, tá? E aí, voltando nas bancas, né? Existe sim o caso de estudantes que se autodeclaram negros, pensando negro pardo, se colocando num lugar parecido com essa história que eu contei minha aqui para vocês. Eu posso ser negro pardo porque eu tenho cabelo meio crespo, eu sou filho de uma mulher negra, então eu vou ser lido como pardo. E aí, nesses casos específicos, eu ainda dou um voto de confiança de não ser necessariamente má fé da pessoa, ela efetivamente marca em tudo na vida dela que ela é parda, o documento de identidade, a certidão de nascimento diz que é pardo, porque o cartório olhou para a mãe, era preta, o pai era branco, o cartório registrou como pardo, mas o que essa pessoa não entende é que a banca de heteroidentificação ela existe para garantir acesso à política pública a uma população socialmente excluída. Então, não é a sua história genealógica que vai ser avaliada, é efetivamente se você é lido socialmente como negro ou não. E aí o negro é preto, o negro de pele retinta, se vocês preferirem assim, ou pardo, que é o negro de pele mais clara, mas ainda é negro, né? Isso eu ia trazer, né, que a maioria dos casos de falsa identificação, pelo menos na minha experiência, estão na pós-graduação, não estão na graduação, então não são de pessoas que não sabem o que estão declarando, ou que se equivocaram, até porque o preenchimento da autodeclaração demanda um processo, né? Eu tinha tomado algumas notas ao longo da fala da Kelly, eu só queria garantir que eu não tinha deixado nada. Uma coisa que eu gostaria só de retomar, eu não acho que ninguém que está aqui vai fazer esse tipo de questionamento, mas caso vocês ouçam esse questionamento, é importante ter informação, que durante em vários espaços as pessoas questionam, mas por que tem política afirmativa só para negros ou só para indígenas? Por que não tem política afirmativa para brancos? Também, mas a política afirmativa para brancos nós tivemos durante muito tempo no Brasil, décadas. Inclusive, as universidades tiveram reserva de vagas para pessoas brancas durante muitas décadas. Estava escrito que era reserva de vagas para brancos? Não. Mas após a abolição da escravatura no Brasil, da escravatura de pessoas negras, as pessoas negras não podiam ser donas de terras. E as universidades públicas tinham reserva de vaga para quem possuía terras. Então, se você negro não pode ser dono de terras e eu tenho reserva de vagas para quem tem terras, efetivamente eu tenho reserva de vagas para pessoas brancas, né? E isso no Brasil existiu até pouquíssimo tempo atrás, até o final da década de 80, né? Eu queria só fazer. Até hoje a gente tem a lei do boi.
eu queria só fazer essa relação e aí fazer a ponte entre isso tudo que a gente está falando aqui sobre a comissão de heteroidentificação na universidade com a conferência estadual, né? A, a organização da conferência enviou para a gente, né, o documento orientador. Eu peguei para ler esses documentos e aí eu montei uma tabelinha de Excel para tentar mostrar como é que isso fica, né? Uma coisa sobre a conferência, e é lógico, Kelly e eu não estamos na organização, nós estamos aqui como convidadas. Acho que uma sugestão que a gente pode dar para a conferência é pensar alguma estratégia para que no momento da inscrição se identifique, né? Quem vai se identificar como negro, como pessoa com deficiência, como idoso, como indígena, e que vai se candidatar a delegado ou delegada, para que vocês já possam fazer uma previsão de quantas pessoas vão ter que passar pela banca de heteroidentificação. E que, se possível, eu não sei se é possível, e aí é algo que vocês vão pensar juntas, aí, Valquíria e o coletivo que está aqui, que está nessa organização, que isso aconteça antes da conferência começar. Tipo, se vai começar numa sexta-feira à tarde, que as bancas aconteçam de manhã, porque senão a gente cai numa armadilha que é a banca de heteroidentificação, ela é importante para garantir a política afirmativa, mas a gente não pode esvaziar os espaços de debate das pessoas pretas, das pessoas negras, né? Porque se a banca acontecer durante os momentos de debate, a gente tira as pessoas negras dos espaços de debate para que elas possam participar das bancas. Então, a banca vai funcionar como uma política afirmativa, mas ela acaba tendo um efeito negativo, que é de retirada dos sujeitos do espaço do debate. Olhando o documento norteador... Eita, eu compartilhei errado, peraí. Porque a minha tela é muito grande, eu não posso compartilhar ela cheia. Parar. Eu vou compartilhar só uma janela. Que é isso. Ok. Pelo documento norteador, o estado de Minas Gerais vai ter 88 vagas. Dessas 88, 30% são vagas natas, que dá 26. Isso tudo aqui eu já arredondei, tá, gente? Se era 0,32, eu arredondei para baixo. Se era 0,86, eu arredondei para cima para dar números inteiros, porque não existe 0,32 de uma pessoa, né? E aí as vagas para a eleição seriam 62. Fazendo a separação de acordo com o que está previsto lá, eu não vou lembrar todos os números agora, 50 e tantos por cento gênero feminino, 40% gênero masculino, 7%, se eu não me engano, outras identidades, dá 33% para gênero feminino, que são mulheres cis e trans, pessoas bissexuais e lésbicas, né, do gênero feminino, 26% desculpa, 40% para o gênero masculino, que dá 25%, e eu não me lembro mais o outro percentual para outras identidades, acho que é 7%, que arredondando dá 4%. E aí seria 33, 25 e 4%. Dentro desses números, 50% para o setor público, 50% para a sociedade civil. Como os números são ímpares, né? Eu coloquei 16 e 17, 12 e 13, 3 e 3. Isso daqui é uma tentativa de operacionalização, tá, Valquíria? Eu não estou dizendo para o Estado o que ele tem que fazer, mas é só tentando pegar o que está no texto norteador e aplicar numa planilha que nos permita visualizar. Dentro das vagas de cada setor, tanto do setor público quanto da sociedade civil, tem uma reserva de vagas para pessoas negras. Dentro do cálculo que eu fiz, em relação ao gênero feminino, dá 10 e 10. Pessoas idosas, indígenas e PCD, o percentual era 3%, mas 3% de 33 não é nenhuma pessoa inteira. Então, para garantir a reserva de vaga, né, nesse caso, eu joguei para cima para uma vaga que garantiu o mínimo para cada uma dessas identidades. Restando para ampla concorrência, 3 vagas no setor público, 4 na sociedade civil.
A mesma coisa no gênero masculino, eu fiz o cálculo. E em outras identidades, como o total para outras identidades são 4 vagas, eita, eu errei aqui. São 4 ou são 6? Ou eu errei, ou eu fiz a conta errada. Bom, seria, então, se é 4, é 2 para o setor público. Não, são 6, não é? Deixa eu só contar aqui. 62. 33 menos 60. Nossa, a matemática aqui vai dar mal. 25 mais 33, 58. Mais 4, 62. É 4 mesmo. Então, eu errei. Então, aqui daria 2 vagas aqui e 2 vagas aqui. E aí vai ter que ser uma para pessoas negras e uma para as demais identidades, né? Nas outras identidades. Desculpem, eu errei, mas eu já achei o erro. Porque aqui não sobra vaga suficiente para dividir para todas. Isso foi uma das coisas que apareceu na Conferência Municipal de Belo Horizonte, né, Valquíria, né, esse problema de conta mesmo. Porque aqui a gente está falando de 88 vagas. A reserva das vagas natas ela é obrigatória, sobra 62 para concorrência. Dividindo 62, a gente passa a ter isso aqui só em outras identidades. Quando passou pela conferência municipal, isso acabou acontecendo em todos os grupos, mesmo nos de gênero feminino e masculino, porque não tinha muita vaga para ser dividida. Essa divisão aqui, entender essa divisão, permite, por exemplo, que no momento da inscrição, vocês já peçam as pessoas para se identificarem nessas categorias, quem deseja se candidatar, de forma que a eleição possa contabilizar os votos por categoria, né? A pessoa está se candidatando como idosa, ela está se candidatando como PCD, vamos lá, vamos categorizar direito, né? Uma pessoa do gênero feminino do setor público idosa, ela vai concorrer com essas pessoas que vão se candidatar a essa mesma vaga. Ela está se candidatando como pessoa do gênero feminino do setor público indígena, e aí, eu tive 3 pessoas que se candidataram aqui. Ficou primeiro lugar, segundo, terceiro. Quem não entrou aqui na primeira vaga, ou seja, o segundo e o terceiro lugar, vão para a ampla concorrência. E aí vão entrar na classificação da ampla concorrência, né? Porque elas podem ser chamadas aqui ou aqui, que é mais ou menos também como a gente aplica a política afirmativa na universidade. Ele pode me corrigir se eu estiver dando alguma informação equivocada. É importante entender essa operacionalização, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito confusas com como esses percentuais são aplicados, e isso já está previsto no documento norteador nacional. Então, eu entendo que é melhor a gente, vocês, né, que estão na comissão organizadora, já levarem isso organizado para que a Assembleia encaminhe e possa partir para o debate, do que tentar inventar a roda, que é como operacionalizar as políticas afirmativas, porque esse é um debate que, se vocês forem abrir realmente para a gente pensar todas as possibilidades e vamos inventar outro jeito de fazer, que não pelas comissões de heteroidentificação, cancela a conferência estadual de pessoas LGBT+, e vão fazer uma conferência de debate de política afirmativa e de comissão de heteroidentificação. Desculpem se eu me estendi, eu espero ter ajudado, né, a trazer um pouco do que a Kelly disse, né, para as nossas práticas e para as nossas experiências, e estamos aqui abertos para complementar ou contribuir como for necessário.